me empolguei, eu vi que tava acabando a reunião aí, pessoal. Já tá tudo aberto? Sim, tá. 10 participantes, show. Vamos lá. Um tempinho para vocês entrarem. Professor, Diga. até que os colegas entrem ali, como é que é aquela regra dos 10% da vida lá que o senhor comentou? 10% da vida. Não me lembro. 10% da vida. Para os engenheiros civis lá. Não entendi. Repete aí, Daí. Só um pouquinho que eu vou sair daqui, só um pouquinho. Não sei como é que é, fica tranquilo. Tá. Bem na hora ali eu tinha me aceitado um segundinho, o senhor comentou aqueles 10% da altura da viga, da casa, uma coisa assim, o senhor comentou. Não, é isso. Então, a dica, às vezes os caras, né, tem que calcular todo o projeto. A dica que eu dou é, ao longo da tua vida como projetista, utilizar a regra da proporcionalidade, tá? Então, por exemplo, os arquitetos utilizam, quando vou fazer uma viga, né, um vão livre, a altura da viga tem que ser 10% do vão livre. Eu não sei se é 10%, mas enfim, eu sei que existem essas proporções, né? A altura da viga tem que ser uma proporção do vão livre. E a largura da viga é uma proporção da altura, né? 30% Tá. da altura. Então, são regras que eles utilizam, tá? São regras que eles utilizam. E a minha dica é a gente fazer uso dessa proporcionalidade. Talvez não de forma tão literal assim, mas assim, conforme você vai desenvolvendo alguns projetos, né? Anota algumas relações e tal, e começa a utilizar isso a teu favor. Isso vai te dar segurança e agilidade no projeto. E no parafuso a mesma coisa. Você vai dimensionar um parafuso de forma proporcional à espessura da chapa que você está montando, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Não adianta usar um parafuso muito bitolado, muita bitola, para uma chapa fina. E não, o contrário é a mesma coisa. Não adianta usar um parafuso fino para uma chapa espessa. Então tem que ter essa relação proporcional, né? Que é o que o C vai te indicar, né? A constante de rigidez. Então, tá. Aí torque. Só que assim, torque é uma das últimas coisas que você calcula no teu projeto de junta parafusada. Porque para ter o torque, você tem que saber a força de aperto, tá? E o diâmetro. Então, você já tem que definir isso aqui antes. Então, eu queria achar aqui a parte da força de aperto. Aqui, tá escondidinha. E a força de aperto é você que define baseado no teu projeto, tá? Por quê? Porque às vezes você apertar demais um parafuso reduz o coeficiente de segurança, tá? Do parafuso. E apertar de menos um parafuso reduz o coeficiente de segurança da junta, faz a junta abrir. Então essa força de aperto é você que vai definir ao longo do teu projeto, tá? É recomendado, não é regra, é uma recomendação, a força de aperto 0,75, ou seja, 75% da chamada FP, que é a força de prova, né? FP é a nossa área T, que foi vista lá no início da aula também, vezes a tensão de prova. Tá? E para condições permanentes, ou seja, que você vai apertar uma vez e não vai mais desmontar, até 90% dá para chegar da FP. Tá? O que é FP? Vamos voltar um pouquinho aqui agora, fazer um vai e vem aqui. Aqui. Força de prova, tensão de escoamento e tensão de ruptura. São 3 características do parafuso, tá? Determinada pela norma, seja ela SAE, ASTM ou para classe métrica, tá? Então aqui estão as 3 propriedades, né?
As 3 propriedades mecânicas do parafuso. A carga de prova é a carga máxima que o parafuso pode ser submetido sem afetar sua montagem. Ou seja, a Macrosul, fazendo o nome da empresa da região ali, né? Não sei como é que está a Macrosul, enfim. A Macrosul compra um parafuso e vai dispor para o mercado. Então, ela quer saber se aquele parafuso que ela fabricou, que ela comprou, está dentro da especificação. Então, o que ela vai fazer? Ela vai montar isso em máquina de tração, vai esticar e soltar. E tem que soltar a porca com a mão. Então, isso é a condição de garantir que com esta força não deformou a rosca do parafuso. Tá? Isso é chamado de carga de prova. Então, é a carga máxima que o parafuso resiste sem, né, que você consiga montar a porca com a mão. Desmontar a porca com a mão. Certo? Você aperta com a mão, traciona e tem que desmontar com a mão. Isso mostra que ele não sofreu deformação nenhuma. Então, a nossa força de aperto é 75% até 90% da nossa carga de prova, para garantir que não friccione o parafuso. Eu que preciso mais força. Posso fazer mais força? Pode, mas aí você tem que avaliar no teu projeto se essa força extra não vai levar até o escoamento, né? O escoamento, que seria o SY, certo? E até a ruptura, que seria o SUT do teu parafuso. Teu parafuso. Materiais de qualidade para parafusos possuem curva de tensão de formação que continua crescente até a fratura. Então, não acontece aquele pescoço, né, que nem acontece para aços, né, moles, né, ela é crescente. Tá? E a resistência do parafuso está estampada, tá, na cabeça do parafuso. Esse aqui, ele é inox, ele é um pouco diferente. Tá? Esse aqui eu tenho um parafuso aqui, ó, 5.8 M6, tá? 5.8. Que é a resistência do parafuso. 5.8 é a resistência métrica. Tá? O que representa? Representa uma tensão de resistência de 520 megapascal, que é até a ruptura. Tá? É a strange, resistência. Yield é o escoamento, 420 megapascal. E a tensão de prova de 380 megapascal. Tá? Esse 5.8 tem uma formulazinha que eu nunca lembro de cabeça como é, mas é 1 vezes 5 vezes 8, acho que é. 5 vezes 8. E é a resistência à ruptura, uma coisa assim. E aí, o segundo 8 representa que o escoamento está a 80% da ruptura. É um negócio assim, tá? Então, não lembro de cabeça, mas existe uma regrinha que tem a ver com 5.8 com esses números aqui. Mas o que a gente mais utiliza é o número de prova. Aí não tem choro, aí tem que ir para a tabela. Mas utilize a tensão de prova, aí tem que ir para a tabela para a gente conhecer. Tá? Então, ó, ASTM, cadê aqui? ASTM, aqui, utiliza umas classes diferentes, né? Então, é a lisa, apresenta uma resistência, 325, né, um parafuso estrutural, tipo 1, tipo 2, tipo 3, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, grade BC e grade... desculpa, A354, grade BC, e A354, grade BD, certo? Então, são os risquinhos aí na cabeça do parafuso. Tá? Também, quanto mais risquinho, mais resistente o parafuso é, certo? Então, muda as normas, e aqui é o grau SAT, SAT não, grau
SAE. Também é utilizado para parafusos em polegada, então isso pode dar uma confusão, certo? E aí também, quanto mais risquinho, mais resistente o parafuso é. Tá? Esse aqui tem a classe 5 do SAE equivale a 8.8 da classe métrica. Tem uma relação mais ou menos assim. Tá? Seria os 3 risquinhos aí. A classe 8 equivale à classe 10.9. Tá? Também tem uma relação assim. Na prática 5.8 é uma polenta. Você aperta, ele vai alongar. Vai deformar a rosca. 8.8 é um parafuso estrutural bom. Né? Você pode ter confiança no parafuso. Essa resistência é obtida basicamente via deformação a frio. Tá? Então é um parafuso barato. E daqui 9.8 eu nunca vi. 10.9 é um parafuso já temperado e revenido. Então é um parafuso para tração, assim, para aplicação severa. Tá? Para aplicação severa. E 12.9, aí já é um parafuso de liga, temperado e revenido, de altíssima resistência, só que ele já apresenta baixa ductilidade. Já é um parafuso frágil. Tá? Já é um parafuso frágil. Então, se você errar no dimensionamento, ele rompe de forma frágil e sua peça pode ficar comprometida. Então, apesar de ser mais resistente, tem essa questão, né? Tem essa questão. Certo? E aqui, como é a norma? Tá? Como é que é a especificação de norma? Então, aqui o diâmetro nominal, né? Diâmetro nominal, número de roscas por polegada, comprimento, né? UNC, que é o passo grosso, e aqui o material. Grau 5, né? Que seria lá da tabela, e por aí vai. O métrico, cadê? M12, seria o tamanho, 1.75 passo, e aqui a classe, né? Que no caso 4.8, 8.8, 10.9, por aí vai. Certo? Vamos lá. Baseado na classe, você calcula a força de aperto. Deixa eu fechar um pouco a janela, deve estar barulho ali. Tá chovendo aí em Caxias também, pessoal? Tentar abafar um pouco o barulho da chuva. Aqui nada ainda. Hã? Aqui não vi isso nada. Não, tava Não barulho tá de indo chuva. daqui pra lá. Daqui a pouco vai. Onde é que o professor tá? Aqui não tá chovendo nada. Tá chovendo ali? Aqui tá chovendo. Que eu tava... Bom, enfim. Então você vai... É bem difícil essa seleção inicial de parafusos, né? Porque é mais fácil fazer análise, baseado no parafuso escolhido, calcular as resistências, né? Fazer esse caminho contrário é um pouco mais difícil. Existem algumas normas que tem alguns métodos, tá? Mas, enfim, eu acho que a primeira sacada é você calcular a resistência do parafuso e comparar com a força que você precisa. A força que você precisa. Como é que você calcula a resistência? Com duas tabelas. Essa tabela aqui e aquela lá do início dos slides lá, tá? Então, eu vou pegar esse parafuso aqui, ó, tá? É um parafuso M8, tá montado aqui, eu tô sem a chave para desmontar. É um parafuso M8, classe 5.8. M8 nada, M6, classe 5.8. Tá? Passo dele é passo grosso, deve ser 1 milímetro. Como é que eu calculo a resistência desse parafuso? 5.8. Tá? Eu vou botar no Excel aqui
para a gente, enfim, ficar mais fácil. Vou só parar aqui. Screen. Aqui. Ali. Trabalho em branco. Ali. Então, parafuso M6. Tá? Não vou botar. Bom, podia botar o complemento dele agora, mas enfim. É a classe 5.8 e passo deve ser 1 milímetro. Tá? Então a classe 5.8 vai me dar as informações SP, SY, SUT. Como é que eu tiro essas informações? Desta tabela aqui. Tá? Desta tabela aqui, ó, classe 5.8. Tensão de prova 380, 520, 420. Então, 380, 420, 520. Aí, isso aqui então é tabela. Qual que é o número da tabela? Nem me lembro mais. 811. Na tabela 8.1, menos, eu vou tirar o AT, certo? AT. Vamos lá para a tabela 8.1, no início dos slides. Aqui, 8.1. Então, diâmetro 6, passo 1, a área T é 20,1 milímetro quadrado. Vamos lá? 20,1 milímetro quadrado. E agora o que eu vou fazer, pessoal? Tensão é força sobre área. Então, força é tensão vezes a área. Então, eu vou calcular o FP, o FY e o FUT. Força é tensão vezes a área. Tá? Eu vou travar aqui já. Newtons. Vamos dividir por 9,1, 81. Quilograma força, para ficar claro. Ficar legal de se visualizar. Vamos tirar as vírgulas aqui, não quer dizer. Quem sabe faz ao vivo. Então, olha só, esse parafuso aqui, tá? Esse parafuso aqui, ele vai resistir a 779 quilos sem deformar. Ou seja, se eu aplicar 779 quilos, eu consigo soltar ele com a mão. Mas não é soltar ele com a mão. Olha, eu botei a porca, apliquei, soltei a carga e depois tiro a porca com a mão, representando que não sofreu nenhuma deformação. Tá? Esse parafuso aqui resiste 861 quilos até ele começar a deformar. É o SY. Tá? E para ele romper, 1 tonelada. Ou um parafusinho assim, aguentar 1 tonelada até romper. Isso que é o 5.8, não é nem o 8.8. Então, você tem uma ideia da resistência parafuso, o que vai te ajudar a selecionar um parafuso para determinada aplicação. Então, beleza. Isso vai me ajudar a selecionar. Segundo passo, calcular. Então, primeiro passo, selecionar. Tá? Segundo passo, você vai calcular o C. Para calcular o C, você tem que calcular o KB e o KM. O que é KB? É a rigidez do parafuso. E o KM, rigidez
da junta. Vou passar um pouquinho do horário, tá, pessoal? Se alguém quiser sair, já fica à vontade. Vai mais uns 10 minutinhos, aí eu acho que dá para nós encerrar o raciocínio. Rigidez do parafuso. A rigidez do parafuso, a fórmula está lá no meio dos slides, tá? Uma camperiada aqui. Esse parafuso aqui, ele é a rosca total. Certo? Então, vou pegar aqui a fórmula de rigidez da rosca total. Que é essa aqui, ó. ATE sobre LT. Então, igual a T vezes o E para parafuso, a gente usa sempre 207.000. Parafuso é um material nobre, tá? É utilizado no material nobre. Então, se espera um E na ordem do padrão do aço. Dividido pelo comprimento. Qual o comprimento? O comprimento de agarre, ó. Que é esse comprimento cheio aqui. Certo? Aqui eu estou medindo 18 milímetros. 18 milímetros. Isso aqui, Newton por milímetro. Ou seja, eu vi que tinha uns piscando aqui, deixa eu ver se consigo abrir o chat. Ou seja, eu preciso aplicar. Aqui deu uma mensagem que estava travando, não sei se agora está travando ou não. Eu preciso aplicar isso aqui, 200. Aí, ó. 231 newtons para alongar 1 milímetro. Tá? Beleza. Não vou conseguir calcular agora. Ou seja, se eu pegar e dividir a força de prova pela rigidez do parafuso, vai me dizer que quando eu aplicar os 779 quilos nesse parafusinho aqui, 779 quilos nesse parafusinho, ele vai alongar 0,03 milímetros. 0,03 milímetros. E não vai sofrer, isso é um alongamento elástico, tá? E não vai sofrer nenhuma deformação permanente. Então, ó, aqui, esse aqui é o alongamento. Essa aqui é a rigidez. E é isso aí. Deu para sacar ali ou travou demais, hein? Travando muito. Ah, que droga. Que interessante. Então, a gente pegou os dados do parafuso. Primeiro, selecionei, né? Talvez é um pouco difícil fazer no primeiro momento, enquanto a gente não tem uma ideia no geral. Segundo, calcular o C. Então, calculo o KB, calculo a rigidez da junta. Vou pegar... Eu não vou ter ideia da rigidez da junta com isso aqui. Seria 190.000 vezes... não vou fazer nada. Bom, calcular C. Terceiro passo. Calcular C. Eu poderia calcular FI. Eu vou botar assim, ó. Determinar. Esse é o verbal que vem. É determinar FI. A gente já viu que recomenda-se 0,75 a 0,9 do FP. A gente calculou o FP já, certo? Então, ó, ficaria, se fosse 0,75, 0,9. Se fosse 0,75, isso vezes isso. Newtons. Se fosse 0,9, isso vezes isso, newtons. Certo? Nessa faixa aqui.
Quarto passo, vai ver lá que vem, calcular coeficientes de segurança. Tá? Porque esse 3 e 4 a gente pode fazer meio junto. Depende do projeto, tu consegue fazer primeiro o 4 e depois o 3. Ou definir o 3 baseado no 4. Tá? Então isso vai ficar um pouco confuso, talvez. E o último passo, calcular torque. Tá? Eu quis botar esse passo a passo para mostrar que o torque é uma das últimas coisas que a gente vai calcular. O torque, vou tentar copiar isso aqui. Então, copiar isso aqui. Botar valores ali. Então aqui, deixa eu ver como é que a gente pode fazer. Isso aqui é percentual do FP. Isso aqui é FI, a força de aperto. Tá? Eu vou colocar aqui o torque, o K de 0,2, que seria um parafuso zincado, normal. Tá? O Geomet está na moda, acho que é 0,35, não me lembro de cabeça, tem que dar uma pesquisada. Então, utilizando um coeficiente de torque de 0,2, o diâmetro do meu parafuso é 6 milímetros, tá? 6. Então, o meu torque vai ficar... Aí eu tenho que tomar um certo cuidado com as unidades, né? Porque vai ser força vezes 6, isso vai me dar newton milímetro, então vai me dar um número muito grande, tá? Eu vou dividir por 1000 para ter aqui unidade de newton metro. E olha, isso vezes isso. Então, olha só como varia, né? Dependendo do teu critério de FI, o teu torque vai variar. Então, por isso que o torque é a última coisa que se calcula. E por isso que a gente insiste em tanto, né? E quando tem um torque especificado, tu tem que usar o torque especificado. Porque dá uma diferença significativa no projeto. Uma diferença significativa no projeto. E se você mudar o parafuso, era zincado, você usou o Geomet 0,332, deve ser, sei lá. Muda consideravelmente o torque. Tá? Muda consideravelmente o torque. Então, isso tem que tomar um certo cuidado aí como executor de projetos, né? Como executor de projetos. Se tem um torque especificado, tem que ser seguido baseado no parafuso, né? Indicado. Então, até o tratamento superficial do parafuso vai influenciar na montagem. Então, é mais ou menos isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Tá? Então, primeiro, seleciona-se o parafuso. Tá? Não tem uma regra clara, mas um método é entender isso aqui, certo? Segundo passo, calcula o C. Lembra que se deseja um C de 0,2, tá? Mas nem sempre não é regra, também é só uma recomendação. Terceiro passo, determina-se o FI. Quem determina é você que está calculando. Recomenda-se de 0,75 a 0,90 do FP. A gente calculou o FP aqui em cima. E aí, o quarto passo e o terceiro passo podem se misturar. A gente vai ver aula que vem isso certinho, tá? E calcular os coeficientes de segurança. Tem os 3 coeficientes de segurança que a gente tem que calcular, mais o de fadiga, se desejar assim, né? Estimar pela fadiga. E a última coisa, com base em tudo isso que foi definido aqui, se calcula o torque. Tá? O torque do parafuso. Deu para pegar, pessoal? Ficou muito travado aí. Algumas partes ficou bem confuso em alguns momentos. Só uma dúvida, o trabalho que está postado na aula de hoje com o que a gente aprendeu aqui já dá para fazer ou a gente tem mais coisas antes de conseguir fazer ele? O que dá para fazer? Dá para fazer até aqui, ó. Já está lá especificado qual parafuso que é para utilizar. Tá? Tu consegue calcular o KB, calcular o KM, calcular o C. Tu consegue calcular o FI.
E aí a parte de coeficiente de segurança, se você quiser dar uma olhada no material e calcular, você também já consegue calcular. Tá? Mas isso a gente não viu ainda. Isso só se você quiser seguir adiante, tá? Deixa eu abrir o trabalho aqui para vocês não se assustarem muito. Elementos e máquinas. Exercício. Capítulo. Ainda bem que tu me falou, que eu já estava esquecendo. Então, isso aqui é uma aplicação que eu não mostrei para vocês ainda, tá? Mas existe pressão aqui dentro da tubulação. E o critério é as juntas não se separarem, porque se a junta se separar, vai vazar gás, ou seja, o que tenha sido transportado dentro da tubulação. Então, o critério é a força dos membros ser sempre negativa. Força dos membros ser sempre negativa. Tá? E aí, essa pressão de 50 bar vai ser dividida igualmente entre os 8 parafusos. Então, você vai pegar essa pressão de 50 bar, tá? Força é pressão vezes área, essa pressão, vezes esta área aqui, ó, diâmetro interno da tubulação, vai ser o B. Então, essa pressão vezes essa área vai te dar a ideia da força de separação entre a flange. Tá? Essa pressão vezes a área do diâmetro B. E você vai dividir essa força em 8 parafusos. Certo? Então, essa é a carga P. Considere que os 8 parafusos devem suportar igualmente a pressão interna. Então, isso já dá para fazer. B, a rigidez do parafuso e a constante de rigidez. Tá? O KB, o KM e o C. A constante de rigidez é o C. Certo? Aí, a C, a gente vai ver ela que vem. A C, a gente vai ver ela que vem. E a D é o resultado final, né? Definição da força de aperto mínima para garantir a integridade da junta, certo? Por que isso? Porque isso é o que você vai verificar, por exemplo, num plano de manutenção, tá? Então, esse parafuso tem que ter uma força de aperto mínima de tanto para garantir a vedação. Então, a cada, sei lá, 6 meses, 3 meses, 10 dias, 10 anos, vai o cara lá com o torquímetro e tenta apertar o parafuso com o torque mínimo de aperto. Né? E aí, se o parafuso estiver frouxo e ele apertar, significa que estava fora da especificação. Então, mais ou menos essa ideia, né, que eu quero que vocês definam. Certo? Qual que é a força de aperto mínima para o cara da manutenção saber qual que é o torque que ele tem que aplicar. Tá? Aqui tem algumas fórmulas de coeficiente de segurança, mas enfim. Tem o KB, tem o KM, não, KM não tem. Tem o C. KM tem que calcular. Tá, mas a A e a B vocês conseguem resolver sem problema. O resto você tem que esperar a aula que vem. Posta esse Excel e essa aula. Já estou postando. O Excel acho até que eu vou botar. Podia botar lá no Moodle. Vou botar lá no Moodle, fica mais profissional. Excel aqui.
minhas aulas já estão aqui, eu já vou jogar elas para o YouTube. Bom, passei 15 minutos aí do meu horário. Tá, pessoal, obrigado pela colaboração, obrigado pela paciência. Desculpe o susto. A gente se vê semana que vem. Espero já ter corrigido todas as provas e os trabalhos semana que vem para já dar a nota de grau A para vocês. Vou fazer o possível para conseguir fazer isso esse final de semana. Tá, então, talvez aí domingo à noite, segunda-feira, você já tenha a nota do grau A lá no portal. Tá? A hora que eu conseguir liberar de todo mundo, eu mando no WhatsApp no grupo também para ficar claro aí. Tá? No mais era isso. Qualquer coisa me chamem aí no particular. Eu vi que os alunos mandaram umas mensagens, eu já vou responder. E uma boa noite a todos. Valeu, boa noite, Ronaldo. Vamos lá. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, Lê. Até mais.